Como é o relacionamento com uma pessoa que tem o transtorno de borderline? Se verificarmos um dos seus traços, né? A pessoa que tem o transtorno de borderline, elas são na maioria das vezes intensas, carinhosas e extremamente genuínas, na verdade, né? Mas quando as mesmas se sentem ameaçadas, elas se tornam totalmente voláteis, né? Por que isso ocorre? Porque o transtorno ele está numa beira, na verdade, entre aquilo que seria a neurose e a psicose, né? Neurose significa as sensações que elas sentem em excesso, né? E a psicose, né? Na verdade, que é um estado tipicamente mental. Então, o borderline ele não consegue ter um filtro das coisas que acontecem mediante as coisas que eles sentem. É por isso que eles são totalmente explosivos, né? Por isso que a palavra borderline, na verdade, significa a borda da linha. Então, eles vivem estritamente entre o 8 e o 80, ou para elas, ou para eles, né, que tem o transtorno, é praticamente tudo ou praticamente nada, né? O porquê isso? Porque essas pessoas não têm, na verdade, um limite, uma linha do qual possa filtrar. Então, por isso que é tudo totalmente explosivo, totalmente intenso, totalmente, como é que eu posso dizer, visceral, na verdade, né? Então é por isso que uma das características do transtorno de borderline é que ele sente um medo intenso de ser abandonado, né? Por quê? Porque quando eles se sentem ameaçados, né, eles agem, na verdade, de modo impulsivo. Eles agem na mesma proporção daquilo que sente. Como se a mente não tem um filtro, elas vão agir no estado cru, não vai agir num estado totalmente polido. Então, elas são totalmente voláteis, na verdade. Eu tenho que tomar até um certo cuidado quando falar nisso, porque são as pessoas que se tornam totalmente voláteis e irritáveis, né? Por quê? Porque essa irritação ela sempre vai se basear em um transtorno que ela teve na infância, né? Um trauma, na verdade, que gerou esse tipo de transtorno. Então é por isso que eles vivem, né, numa montanha russa emocional. De manhã estão extremamente felizes, no alvorecer do dia, né? E no final da tarde estão estritamente melancólicos, né? Então são pessoas, por exemplo, que não conseguem se dar muito bem com os sentimentos que sentem, porque elas se sentem totalmente desvinculadas à sensação, né, do borderline. Eles se sentem totalmente desvinculadas, por exemplo, do mundo e de si mesmos, né? Ou seja, eles entram em um estado em que não aceita, na verdade, os empecilhos do mundo que lhe vêm sobre eles e as suas próprias frustrações, porque o borderline ele tem uma fraca resistência, na verdade, no tocante às frustrações. Então isso sempre está remetido a algumas características que lhe aconteceram, na verdade, principalmente na infância. Então, quando eles se sentem totalmente ameaçados, eles agem tipicamente como uma criança, né? O porquê? Porque todos os traumas que nós, seres humanos, têm é relativamente à infância. Alguns, por exemplo, quando amadurecem, né, tem algum desses traços, na verdade, porque todo adulto em si é uma espécie de uma criança crescida. Mas a pessoa que tem o transtorno de borderline, na verdade, isso para ela é muito mais intenso, porque como ela é totalmente desprovida de identidade, ela vai agir
de acordo com a emoção. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma frustração, ela tem um filtro, ela sabe que está frustrada em relação à vida, em relação com os seus próprios desejos, mas essa pessoa continua indo em frente. Então, uma pessoa que tem um transtorno de borderline, na verdade, quando ela sofre de os gatilhos, por mais que você não sabe qual gatilho que você dê nela, que é uma pessoa que você ama e se relaciona, para ela tudo é motivo, na verdade, de ela reclamar. Mas ela reclama como uma criança. Você não pode fazer isso comigo, você não pode me tratar assim, você não pode me desprezar, você não pode ser grosso, você não pode ser ríspido, você está sendo muito ogro, né? Então, é uma reação totalmente explosiva, na verdade. É por isso que o nome borderline relativiza somente a isso, um dos, né, elementos, que é a borda da linha, né? Então qualquer coisa que acontece, puff, ela explode. Ela fala tudo aquilo que sente, né? Ela fala coisas que não deveria falar. E depois, quando ela se arrepende, ela volta a tratar você de uma forma totalmente intensa, tentando compensar essa raiva com os carinhos. Não é uma espécie de compra ou uma espécie de chantagem. Isso é parte, na verdade, do transtorno de borderline, né? Então, por exemplo, o que se deve fazer quando uma pessoa se relaciona, né? Ou um homem se relaciona com uma mulher que tem transtorno de borderline, né? Ou quando uma mulher também se relaciona com um homem, né? Tem um transtorno. Isso serve para ambos os casos, porque os casos são tipicamente clínicos, são repetitivos. Por que são transtorno? A própria palavra já diz, né, a respeito a isso. Trans, que vai além, torno, vai além e volta. É aquilo que é constantemente repetitivo, né? Se torna um hábito. E um hábito, né, totalmente errático, na verdade, que não tem nenhum equilíbrio e é totalmente senoidal, perturba não somente o parceiro ou a parceira, mas também a própria pessoa que tem o transtorno. Então, um dos aspectos, né, a se considerar é o que? Você tem que validar os sentimentos dessa pessoa, mas não o comportamento, né? Você tem que falar de forma clara, né, uma forma muito mais tênue, que não magoe essa pessoa, mas que você tem que escutá-la constantemente, né? Você tendo a concepção que a pessoa que tem o transtorno de borderline, você não é obrigado a ser o salvador dela. Você tem que olhar para que ela olhe os próprios sentimentos, não só os sentimentos, mas os comportamentos que ela tem quando é levado por um sentimento forte, né? Então, e quando ela mesmo fala, né, transborda, na verdade, mediante esses comportamentos, você teria que ver o segundo aspecto. Você olhar a criança interior dela. Você não pode ver ela como uma pessoa madura. Não há nada pejorativo nisso. Mas você tem que entender praticamente o jeito de agir dela, se você quer ter um relacionamento duradouro com a pessoa que tem o transtorno de borderline. Você tem que verificar a sua mágoa e a sua melancolia. Muitas vezes você não pode compreendê-la, né? Mas você tem que fazer um esforço para pelo menos entender o comportamento, mas não validando o comportamento dela, mas sim olhando os sentimentos. O terceiro aspecto é que você tem que estabelecer limites para ela. Você estabelecendo limites, isso não demonstra que você não a ama, não. O amor, na verdade, ele não é leniente. Ele estabelece um certo limite do qual que você tem que falar. Daqui você não passa, tá? Eu gosto de você, eu gosto de estar com você. Você é uma pessoa tipicamente inteligente, carinhosa, gentil, mas se você passar de uma linha, é uma situação que eu não vou aceitar.
Então você tem que ser totalmente claro com as consequências. Você não só, eu não digo ameaçar, né? Mas você não só fale com essa pessoa acerca das atitudes dela, mas que você cumpra o que você diz acerca, né? Porque se você falar, por exemplo, que você vai tomar um ato e você nunca toma, essa pessoa que tem o transtorno de borderline, ela sempre vai fazer o quê? Ela vai cometer aquele ato de explosão que é tipicamente da sua natureza, e ela vai se justificar e volta naquele ciclo, e você se torna preso dentro desse círculo. Então o sexto tópico é que você não é responsável por ela, né? Por tudo que ela faça. Você tem que entender o ato, mas você não pode aceitar o jeito que ela ou ele lhe trata, né? Então esses são alguns dos aspectos por alguém se relaciona com a pessoa que tem um transtorno de borderline. É necessário sim olhar a pessoa, ser totalmente, né, companheiro acerca do caso dela, mas nunca valide os seus comportamentos. E se a pessoa tiver esse ato constantemente de birra, quando é totalmente confrontado, você fala bem assim: a próxima vez que você tomar esse tipo de atitude, eu não vou aceitar e vou terminar o relacionamento. Por que você faz isso? Para essa pessoa que tem o transtorno de borderline poder se olhar, né, e se reconhecer que tem o problema e buscar o tratamento. Há sim tratamento sim para a pessoa que tem transtorno de borderline, né? Então, por exemplo, essa pessoa tem que reconhecer que tem, na verdade, esse transtorno e procurar uma ajuda profissional. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, acesse o botão das notificações para receber mais vídeos a respeito. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.